Tá, então vamos lá, rápido e rasteiro, ou melhor, rápido e rasteira que nem um golpe de capoeira. É assim, ali por 1903, 1904, deram uma navalhada, abriram a navalha o centro do Rio de Janeiro e no meio daquela cicatriz fizeram a Avenida Central, a avenida que anunciava o século XX para o Brasil, um bulevar de sonhos. E ali aproveitaram para dar também uma rabo de arraia no povo, né? Jogaram eles lá para cima no morro. E ali se inauguraram os prédios mais chiques da cidade. E exatamente onde hoje fica a esquina com a Almirante Barroso, que tem um prédio horroroso lá da Caixa Econômica Federal, ficava um lugar mágico chamado Concerto Avenida. O Concerto Avenida, antes chamado de Pavilhão Internacional, era um lugar das maravilhas da modernidade que tinha sido aberto pelo Pascoal Secreto. O Pascoal Secreto é o cara que trouxe o cinema para o Brasil. E ali no Concerto Avenida tinha cinema, tinha música, tinha luta livre, tinha vários espetáculos de variedades e tinha um ringue de patinação no gelo. Patinar no gelo do Rio de Janeiro. Tinha circo de pulgas amestradas. E tinha até um aquário com 3 lindas sereias capturadas pelo marinheiro John Kaku. Espetacular, né? Daí, cara, no início de 1909, ainda existia o lugar e apareceu no Rio de Janeiro um japonês misterioso. Misterioso mesmo, sabe por quê? Porque ele era um náufrago e ele tinha sido resgatado pelo navio Benjamin Constant da Marinha Brasileira lá no Pacífico Sul, num mini atol chamado Wake, Ilhas Wake ou Atol Wake. O japonês estava lá, resgataram o japonês. E o japonês, durante a viagem, disse para os caras que ele era mestre em jiu-jitsu. E aí, então, o japonês acabou sendo contratado pela Marinha Brasileira para dar aula dessa arte marcial, né? Dessa técnica de defesa pessoal. Mas daí todo mundo olhava aquele japonesinho desse tamanho, assim, né? E dizia, cara, esse japonês aí não é páreo pro Ciríaco. Quem é o Ciríaco? Tu sabe quem é o Ciríaco, cara? Não, tu não sabe. É o Francisco Ciríaco, que era um negão desse tamanho, dessa largura, gigantesco, que era estivador na Praça Mauá. Né? E aí então o Pascoal Secreto, as pessoas disseram, à nossa direita, lutador de 36 quilos, 1,20 m de altura, uma máquina letal de jiu-jitsu, Sada Miyako. Ainda bem que é Sada, não é Sado, né? E a nossa esquerda, lutador negão gigante enorme, Ciríaco. Vai começar a luta. Aí os dois se aproximam do ringue, o japonês faz assim e o Ciríaco dá-lhe uma voadora, um rabo de arraia, pá, pum, detona o japonês. Todo mundo, pá, cara, mas nem tinha começado a luta ainda, ele só tava fazendo a saudação. E o Ciríaco disse, pô, o cara diz que luta uma luta marcial mortífera. E quando ele baixou a cabeça, achei que ele ia me dar uma cabeçada. Enfim, perdeu o tal Sada Miyako. É essa que eu tô te falando, cara. É a capoeira brasileira, imbatível, a maior luta marcial de todos os tempos e ainda vem com música. É bagaceira e meio rasteira, mas é 100% brasileira a nossa capoeira. 100% brasileira a nossa capoeira. Olha o que tu tá falando sem saber. Cara, 100% brasileira é um dos muitos mitos que cercam a capoeira. Talvez seja, inclusive, genuinamente brasileira, mas é claro que tem as suas raízes africanas. O problema é que tanto as raízes brasileiras quanto as raízes africanas estão envoltas em mitos, em controvérsias, em falácias e papapá, né? Algumas mais inocentes, outras nem tanto, né? Porque é o seguinte, tu sabe, né? Povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E o povo da capoeira, super zeloso da sua maravilhosa arte marcial, pouco sabe da história que a levou a se
transformar de um crime nacional num xodó internacional. Porque hoje, cara, a capoeira tá do Japão ao Canadá, da Síria ao Chile, e tal, a capoeira é e se transformou num patrimônio imaterial da cultura brasileira. Só que ela se transformou num patrimônio em 2018, meu chapa, porque até relativamente pouco tempo atrás era crime. Em 1936, quando foi criado o Serviço de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, que deu origem ao IPHAN, e ali trabalharam o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade, todos cooptados pelo Estado Novo do Vargas. O Mário de Andrade, em 1936, sugeriu que a capoeira fosse tombada como um patrimônio nacional. E o que aconteceu? Aconteceu o contrário. Em 1937, ela entrou de novo na nova Constituição, no Código Civil, como crime. Só que ela já estava acostumada a ser criminalizada, meu chapa, porque ela era crime há muito tempo. Então, cara, vamos começar essa história, e é óbvio que ela precisa começar quando os continentes não tinham se separado. Te peguei. Muito afiado! Os continentes estavam juntos, então qual é a diferença de dizer se ela nasceu em Angola ou se ela nasceu no Brasil? Quando a capoeira começou a ser resgatada, que foi nos anos 40, 1940, depois da 10ª criminalização ali da Constituição de 1937 do Estado Novo, na virada dos anos 40, sujeitos luminosos, estudiosos da cultura negra, como o Gilberto Freire, o Arthur Ramos, o Edson Carneiro, todos esses caras começaram a escrever as origens da capoeira e resgatar o seu enorme valor artístico e cultural. É essa capoeira e são essas origens que a gente sabe. Porque quero te dizer o seguinte, cara, ninguém sabe na real as origens da capoeira e ninguém sabe na real se a capoeira é brasileira ou é angolana. É certo que em Angola tinha uma dança que era ao mesmo tempo uma luta e que tinha música, Migolo. Um dos primeiros caras a falar nisso é um cara dessa turma aí também, que é o Câmara Cascudo, né, o folclorista Câmara Cascudo. Só que daí, quando dois mestres muito importantes, o mestre Bimba e o mestre Pastinha, também ali já nos anos 50, começam a resgatar na prática a história da capoeira, eles acabam entrando em confronto com duas visões, a capoeira regional e a capoeira angolana do mestre Pastinha. E aí surge aquilo que o grande Eric Hobsbawm, historiador, chama de invenção da tradição. A tradição muitas vezes é inventada. A tradição e a história na qual as pessoas acreditam muitas vezes é inventada, é uma fabulação, é uma fabricação. Tem um lado que isso é até legal porque constrói uma identidade, mas é bom tu saber qual é a real. E o canal Buenas Ideias está aqui para te explicar qual é a real, cara. Então, nunca tinha havido nenhum registro efetivo sobre capoeira antes do final do século XVIII, nenhum. Mas o mestre Pastinha, principalmente, ele falou que as origens da capoeira estão no Quilombo dos Palmares. Daí até transformar o Zumbi num capoeirista exímio é um passo, né? Só que não tem nenhum registro que tenha havido, de fato, capoeira no Quilombo dos Palmares. Muito menos que o Zumbi tenha sido um capoeirista. É só uma imagem, é só uma figura, é só uma projeção que faz sentido na construção de um mito, mas que não tem prova real. Nenhuma. Inclusive o Pastinha fala que havia um grupo de capoeiristas no Quilombo dos Palmares, liderado por um português branco chamado José Abreu. Não, acho que não é aquele. Pinta essa história aí, e que daí surgiu como a resistência do negro nas senzalas, e que o pobre escravo das senzalas, numa luta tal efetiva. Não se sabe, não tem registro histórico. Não se sabe nem o que quer dizer a palavra capoeira, qual a origem de capoeira, né? Existem duas teorias. Uma delas, capoeira é uma palavra tupi, que quer dizer mato ralo, mato que foi, mato secundário, mato que já foi derrubado, mato periférico.
E como era nas clareiras e nas periferias das cidades, onde o mato tinha sido derrubado, que os escravos e libertos e forros lutavam aquela dança espetacular, né? Porque ao escravo não restava nada, só lhe restava o corpo. E aí ele transformou de fato o seu corpo em arma, porque é óbvio que embora seja uma dança, é uma arte marcial. E se diz até a única arte marcial do mundo praticada ao som da música. Mais um mito, né? Mais um mito. Porque nas Ilhas Reunião tem, nas Ilhas Maurício tem, nos vales do Senegal e do Níger tem, e ainda tem até hoje. Vou botar aqui os nomes, ó. Olha aqui a lista de nomes que coisas similares à capoeira tem no mundo inteiro. Tu não queria que eu decorasse esses nomes tudo aí também, né? E capoeira também era o galinheiro, ou então uma cesta de vinho, onde os escravos transportavam as galinhas dos seus senhores para vender nas feiras e botava a coisa ali e ficava ali. Tem uma outra teoria ridícula que quer dizer de capado, né? Capoeira de capado, do galo capado. É o seguinte, vai tomar uma voadeira, né? Essa teoria é desprezível. As outras duas são plausíveis, mas assim e tal. Não interessa. O que interessa é que não tinha nenhum registro da capoeira. O primeiro registro efetivo é do Joaquim Manuel de Macedo, no livro Memórias da Rua do Ouvidor, onde ele reconta a história de um cara que seria capanga do Marquês de Lavradio. O Marquês de Lavradio foi um dos vice-reis do Brasil, morava no Rio de Janeiro, foi o cara que criou o Valongo e tal, e que andaria acompanhado de um capanga chamado o Tenente Amotinado. Tem até o nome do Tenente Amotinado aqui, Tenente João Moreira. O Tenente João Moreira andaria ali por volta de 1776, o livro é de 1800 e tanto, mas ele, o autor, reconta a história desse Tenente Amotinado e que era um cara imbatível, que enfrentava 4 ou 5 homens ao mesmo tempo, que ninguém conseguia deter. Verdade ou não, o fato é que é maravilhoso, porque esses capoeiras, cara, tiveram uma grande ligação com a capangagem. Eles eram capangas, porque nessa nossa visão mítica, tal, do negro resistindo à escravidão contra o branco, treinando uma luta para daí ir pro quilombo, tudo bem, é legal. Só que além de não ter provas, como eu te falei, provavelmente não é verdade, porque muitos desses negros acabaram sendo cooptados pelos seus senhores ou por brancos para serem capangas. E a grande, longa tradição do início da capoeira é de capangas. Claro que vai haver uns heróis rebeldes ali, tá? Mas basicamente capangas. Tanto é que o primeiro cara que realmente reprimiu horrivelmente a capoeira, além de ser branco, era capoeirista. Tu sabe quem é esse cara? É o terrível, horroroso Major Vidigal. Foi o primeiro grande chefe de polícia do Rio de Janeiro em 1809. E além de lutar capoeira, ele tinha um batalhão de capoeiristas que ia reprimir os capoeiristas que ainda não tinham sido cooptados com chicote, lá de longe. Ele virou personagem do sargento de milícias e ele reprimia capoeiristas e os contratava para a polícia secreta. Só que daí, cara, dá uma virada gigante, tá? Porque quando estoura a Guerra do Paraguai, muitos desses capoeiras são cooptados, agarrados e viram voluntários da pátria, ai, socorro, eu não sou voluntário, eu sou voluntário. E são mandados para o Paraguai para lutar na Guerra do Paraguai. E criam um batalhão específico chamado Batalhão dos Zuavos. Zuavos eram lá soldados lá da Europa do Leste e eles passam a se vestir com as roupinhas dos soldados, assim, e tem muito brilhantismo em batalha. E eles tomam o Forte Curuzu. E até tem uma pintura maravilhosa do Cândido Lopes, né, aquele soldado pintor, olha aqui, ó, o Forte Curuzu, que foi tomado por um capoeiro. O primeiro cara que pulou a cerca e matou o vigia foi o Marcelino José Dias. O Marcelino José Dias, que daí vira capitão, fica famoso, volta para Salvador, de onde ele era, e se torna capanga e influi brutalmente nas eleições de 1871.
a partir de 1870, os capoeiras se unem basicamente ao Partido Conservador. E todo político do Partido Conservador tinha todo não, né? Mas vários tinham suas gangues de capoeiristas. Ainda assim, a capoeira continuava proibida. Aliás, até esqueci de falar, né, que teve proibições contra a capoeira em 1821, em 1822 e em 1823, e daí quando vem a Constituinte de 1824, ela é duramente penalizada. E mesmo assim continuava ali e tal, papapá, né, que nem tudo no Brasil. E aí se vincula muito, muito, muito ao Partido Conservador. E aí quando vem a campanha republicana, se cria, e você já ouviu falar, a Guarda Negra. E a Guarda Negra com navalha e coisa, vai lá atacar os republicanos, tipo o Silva Jardim, o Lopes Trovão. E o Lopes Trovão, ele próprio vira capoeirista. É uma história incrível, cara. Mas também tem um lado mágico, porque vários dos soldados que voltaram do Paraguai como heróis disseram, e agora eu vou ser tratado como bandido? Então, a história se dá por pulsões, né? Então é óbvio que teve o lado que não era capanga, os caras que estavam ali nas comunidades, nos morros, praticando a capoeira devocionalmente, dedicados a ela, como um exercício, como uma música, como uma dança. O problema é que quando vem a República em 1891 realmente decide devastar, acabar com a capoeira. E aí, cara, o primeiro chefe, claro que tu sabe o nome do primeiro chefe de polícia da República, né? Claro que tu sabe que foi o Sampaio Ferraz, né? João Batista Sampaio Ferraz. Um cara horroroso, aqueles ratos, desgraçado, policial, miserável. E foi o cara de todos na história, mais que o Vidigal, mais que o Marquês de Lavradio, realmente perseguiu não apenas a capoeira, mas o candomblé e o samba. E ele era amigo do Deodoro da Fonseca. E aí aconteceu uma coisa incrível, cara. Tu tá sentado. A prova que muitos riquinhos e brancos treinavam e faziam capoeira com mestres negros vem agora, porque o Sampaio Ferraz, decidido a banir, acabar com a capoeira no Rio de Janeiro, e prende um cara que era filho do Barão de Matozinhos. E o Barão de Matozinhos era o dono do jornal O País. E o diretor de redação do jornal O País era o Quintino Bocaiúva. E o Quintino Bocaiúva tinha sido um prócer, tinha sido um jornalista golpista na sua essência máxima, que tinha ajudado muito a deflagrar o golpe militar de 1889. E ele já era ministro das Relações Exteriores do governo provisório do Deodoro, em 1890. E o Sampaio Ferraz vai lá e prende um monte de capoeirista, dentre eles, esse Juca Reis, chamava José Arthur Reis, Juca Reis, filho do barão, dono do jornal. E aí o Quintino Bocaiúva intercede e diz, olha, se não liberarem o guri, eu me demito. E aí dá uma confusão ali, papapá, e o Deodoro faz o seguinte, não, manda ele pro exílio em Fernando de Noronha, porque é isso que eu ia te dizer, a maior parte dos capoeiristas que eram presos nessa época ali, de 1880, e especialmente depois da República, até 1892, eram enviados pro exílio em Fernando de Noronha. Até que tá bom. Não tá bom não, é uma piada, porque é horrível. Só que daí o rico mandam pra lá e de lá mandam ele pra Portugal. E o Quintino Bocaiúva arrega e fica. Mas olha que história reveladora. E o Sampaio Ferraz era capoeirista, ele próprio. Depois vira deputado federal. Cara, mas daí vem o grande momento em que a capoeira se revolta de novo contra o sistema, que é um momento maravilhoso, que é o momento da revolta da vacina, que as pessoas acham que foi só uma revolta contra a vacina, e um monte de idiota negacionista era contra a vacina, mas era uma revolta popular também contra o desemprego, contra a pandemia, contra o lockdown, contra a abertura da Avenida Central, contra a exclusão do povo do centro, contra as subhabitações dos cortiços e dos morros. Então estoura no bairro da Gamboa e no bairro da Saúde o auge da revolta da vacina, e aí ela é liderada na Saúde por um capoeirista chamado Prata Preta. O Prata Preta, cara,
era assim, era o rei da capoeira, esse batia mesmo. E eles criam umas barricadas ali, bem na esquina atual da rua Sacadura Cabral com a rua Pedro Ernesto. Eles fazem uma trincheira gigante das ruínas ali, da construção da Avenida Central, e botam um poste virado ao contrário, como se fosse um canhão, e o lugar é chamado de Port Arthur, que era uma coisa lá da guerra que estava acontecendo, a guerra russo-japonesa. E ninguém consegue tomar Port Arthur, que é liderado pelo grande Prata Preta, que hoje tem um cordão, um bloco chamado Prata Preta, criado por historiadores em homenagem a ele. Mas o Prata Preta acaba sendo preso, né, acho que em 15 de novembro de 1904, e mandado no exílio para o Acre. Não teve a sorte de ir para Fernando de Noronha. Mais de 150 capoeiras são mandados para o Acre. E aí a capoeira realmente, a partir daí, é meio que proibida, embora em 1909 tenhamos tido a luta lá do maravilhoso Sirico, que era meio proibido de lutar. Em 1937 ela é proibidíssima, e aí se inicia essa campanha maravilhosa, cultural, para que a capoeira seja resgatada. E aí surge, de novo, repito, né, os caras mais importantes, os mestres capoeiristas mais importantes, conhecidos de todos, o mestre Bimba e o mestre Pastinha, além do mestre Noronha. O mestre Noronha, que inclusive participou de um filme importante. E esses caras compilam os movimentos, compilam a capoeira como uma arte marcial, brigam entre si, porque inclusive dizem que o mestre Pastinha deu aula para militares, fazia exibição para turista, tirou das ruas e levou para academias. E as pessoas diziam, não, uma arte rebelde que nasceu no quilombo dos Palmares para enfrentar os brancos, embora muitas vezes, como a gente já viu, tenha servido aos brancos. Mas, cara, a história é assim, a história é melhor, é bom, é legal tu cultivar uma tradição da rebeldia, da negritude, da música, da capoeira. É lindo, é bonito, mas é bom também tu saber a verdade por trás, que nem sempre é tão bonita, mas é mais esclarecedora, o que não impede do cultivo às nossas raízes e tradições, especialmente das raízes e tradições afro-brasileiras. Eu não sou exatamente afro, como acho que dá para ver, né? Mas é um patrimônio nacional, é um patrimônio brasileiro, é uma história linda e maravilhosa. E se tu não gostar, tu vai tomar um rabo de arraia! Capoeirista Eduardo Bueno, é isso aí. Que canal, hein? Que conhecimento, hein? Vem na luta comigo, vem, vamos continuar lutando contra o desconhecimento e usando a música e a capoeira. Olha o som do berimbau. Tchau!